Algo que eu nunca esperava que fosse acontecer, aconteceu. Eu participei de um debate no Vilela, velho. Como. Mano, sério, eu nunca esperei que eu fosse debater com alguém sobre assuntos políticos, digamos assim, né? Não sei se todos de vocês ficaram sabendo aí, se vocês assistiram, mas ontem, dia 12 de maio, eu participei de um debate sobre lacração na cultura pop lá no Inteligência Limitada, que é um dos maiores podcasts do Brasil aí, o podcast do Vilela, né? Já participei algumas vezes para debater com o pessoal da Liga Nerdola se existe lacração na cultura pop, como que ela tá impactando ou não. E cara, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco aqui de como foram os bastidores desse debate, né? Dar um pouco das minhas considerações aqui e tal. Eu já recebi, fazem, sei lá, algumas horas que o debate acabou, tô no outro dia, já recebi várias mensagens positivas, fiquei até feliz com o feedback, né? Porque, pô, eu tava num terreno aí que eu não sabia muito o que esperar, tá ligado? Porque eu vi que esse debate aí deu uma calorada nos últimos dias, né? Rolou uma troca de vídeos ali entre o Peter do Ei Nerd com o pessoal da Liga Nerdola, que eu confesso que antes do debate acontecer, eu não conhecia tanto, não sabia exatamente do que se tratava, as coisas que chegavam pra mim do pessoal da Liga Nerdola eram mais coisas memes assim que viralizavam, sabe? E aí eu não entendia muito bem qual é a deles e tal, mas chegou o convite e eu decidi aceitar. Por quê, cara? É, eu já vim falando aqui alguns anos atrás, alguns meses na verdade, enfim, sobre algumas insatisfações que eu estava tendo com as obras de Marvel, de DC, essas séries aí que estavam saindo, né? Eu fiz um vídeo aqui há um ano atrás mais ou menos que até deu uma repercussão grande sobre a minha insatisfação com séries ruins. Falo muito aqui da queda na qualidade dos roteiros, que tá saindo muito filme merda. Eu abordo também no canal aqui diversas vezes os problemas que eu vejo que tem na indústria, né? Isso tudo que rolou nos bastidores da Marvel aí desde o fim da fase 3 até agora, com essa busca por aumentar a quantidade excessivamente para atingir o máximo de público possível e abrindo mão da qualidade das produções. Essa é uma coisa que eu bato bastante na tecla, que foi um grande problema não só na Marvel Studios, né, essa busca incessante pelo lucro máximo e acabou impactando muito negativamente nos filmes, né, e nas séries, como também aconteceu na DC Comics, quando eles tinham na DC Filmes, né? Não na DC Quadrinhos, mas no universo compartilhado da DC lá, que começaram com o plano do Zack Snyder e tal, quando viram que não estava dando tanto lucro quanto a Marvel Studios, decidiram mudar tudo para copiar e estragaram tudo que vieram depois, fazendo assim com que a marca da DC fosse jogada no lixo lá nos Estados Unidos, eles tendo que acabar com todo o universo, né? E aí quem perde com isso? Somos nós, fãs, né? Porque as empresas estão ali buscando o máximo lucro que elas podem ter e acabam errando diversas vezes no meio do caminho, nas suas estratégias de negócio, e isso resulta em quê? Resulta em obras merdas pra gente. Então é algo que eu já venho falando há bastante tempo. E eu achei que seria pertinente conversar sobre isso, né? Porque depois que eu vi um pouco qual era o ponto do pessoal da Liga Nerdola e tudo mais, que eles também têm essa insatisfação com as obras. Então é um ponto em comum que eu vi, né? Falei, pô, os caras também são fãs de quadrinhos, são fãs de super-heróis, tem canais sobre isso também, mas eles batem mais nos problemas políticos que tem nessas obras, né? Eles não veem mais pelo ponto de vista dos problemas da indústria e veem os problemas políticos que isso aborda de acordo com a visão deles. Então, eu já vi um ponto interessante para conversar. E pensei, bom, temos essas discordâncias, mas temos essas concordâncias. Todo mundo é fã, todo mundo curte as paradas, então vamos conversar sobre isso, né? E aí participaram do debate também meus queridos amigos Miguel Loquia e Pablo Peixoto, do canal Miguel Loquia e Quatro Coisas, né? Já conheço eles há alguns anos, já participaram do meu podcast várias vezes, inclusive do The Nerds, né? O Miguel vai lá sempre e tudo mais. Então eu pensei, pô, vamos conversar, vamos trocar uma ideia sobre isso, né? O porquê que tá tão. Já deu essa piorada tão grande aí nas obras nesses últimos anos. E aí, bom, marcamos a conversa, né? Vilela lá anunciou. E aí já gerou uma grande tensão. Tipo, caraca, olha só, vai ter debate. Será que vai ser igual dos criacionistas versus os evolucionistas? Lá vai durar 10 horas e tal. O que vai ter treta? O pessoal pensou, vai ter cadeirada entre os nerds, enfim. E bom, cara,
Acabou que foi uma conversa até mais produtiva do que eu esperava, porque como o que tinha chegado da Liga Nerdola pra mim eram mais memes, eu confesso pra vocês que eu tinha esse medo do debate ir mais pra parte da zoeira, do deboche, da ironia, até porque não conhecia muito bem eles. Mas logo quando a gente entrou pra fazer os testes técnicos ali, começamos a conversar, eu já tinha visto alguns vídeos do Gigante Richard falando sobre o que ele pensa, tinha visto o vídeo do Wagner também, né? Deu pra perceber que eles eram caras que iriam conversar de boa, sabe? Então eu já fiquei bem mais tranquilo com o que esperar da conversa, de como a gente ia colocar os argumentos, conversar e tal. E aí, bom, eu acredito que ao longo da conversa, até pelo feedback que eu recebi depois de várias pessoas, de público, pessoas que até não me conheciam aqui do meu canal, do outro canal que eu tenho também, do que eu fiz na Warner e tudo mais, que as pessoas conseguiram compreender o meu ponto, o que eu queria passar ali, né? Que realmente tiveram problemas nos filmes, nas séries, coisas ficaram muito ruins, e não só na questão de argumentos de história e nem qualidade de roteiro, mas parece que piorou em todos os aspectos, sabe? Foram escolhidos personagens piores, argumentos de histórias piores e tudo mais. Foram sim colocadas pautas políticas ali de uma forma forçada e mal escrita. Isso aconteceu. Mas o grande ponto que a gente queria conversar ali era sobre o porquê que isso foi colocado. Por que fizeram isso? É porque existe uma grande conspiração que quer fazer uma lavagem cerebral na mente das pessoas e transformar todo mundo em pessoa woke de esquerda e tal? Ou é porque simplesmente o mercado viu que existe um público potencial maior do que eles estavam atingindo, né? O público de heróis, de quadrinhos ali eram mais nichados e tudo mais, e aí por isso que a Marvel Studios estruturou daquela forma ali a fase 1, 2 e 3 e deu tudo certo. Como eu falei até ali, né, com personagens que têm um perfil realmente conservador, como o Steve Rogers, eu citei ali no debate que o Steve Rogers claramente é um personagem patriota, que foi criado, eu não vou falar nem só do MCU, mas nos quadrinhos, ele foi criado lá nos anos 40 para incentivar os jovens a entrarem no exército, a irem lutar na guerra e tudo mais. Então ele tem esse espírito patriota, conservador, é um personagem cristão, como ele até fala ali, agora voltando pro CM no Vingadores 1, né, que a Natasha fala lá pro Steve que o Loki e o Thor são deuses, ele fala que só existe um deus, ele não se veste assim. Esses caras são lendas, são basicamente deuses. Só existe um deus. E tenho certeza que ele não se veste assim. O Tony Stark é um cara completamente liberal também, como a gente vê lá no Homem de Ferro 2, né? Que ele não quer ceder a estrutura dele pro governo, tá ligado? Eu sou uma garantia de segurança. Está funcionando, estamos seguros, a América está segura. Quer a minha propriedade? Não vai ter. Mas eu lhe fiz um grande favor. Eu consegui, eu privatizei a paz mundial. Ele vai lá no Senado e fala: vocês não vão pegar minhas coisas, minha iniciativa privada aqui e tal. Então, o MCU pega esse público que é mais conservador, os quadrinhos sempre teve esse público assim, né? E eles viram que, pô, tava rolando uma onda de pessoas de esquerda no mundo e falaram, mano, vamos pegar dinheiro desse público também. Essa é a minha visão, entendeu? Por isso que eles colocaram mais diversidade, não é porque a gente vai melhorar o mundo porque nós somos bonzinhos e todo mundo vai se sentir incluído. Não, é pra realmente mais etnias, mais perfil de público e tudo mais, mulheres e tudo, todo o perfil de público que existe no mundo, começar a consumir a Marvel em todos os continentes, né, nos 4 cantos do mundo. Esse, na minha visão, é o grande objetivo dessa inclusão de diversidade e nesse aumento de quantidade, inclusive. Era obter lucro, era poder ter mais pessoas consumindo a Marvel do que eles tinham até ali. Porque eles olharam, pô, se esse perfil de público que se identifica com o Steve Rogers, conservador, que se identifica com o Tony Stark, liberal, já deu esse tanto de bilheteria pra gente, imagina se o outro público gostar da Marvel igual o público mais conservador gosta. A gente vai ter, sei lá, o triplo, 4 vezes mais, entendeu? E aí, na minha visão, eles acabaram se atrapalhando em qual sentido nisso, né? Eles aumentaram a quantidade de obras, né? Colocaram, pô, a Kamala Khan, que é uma personagem muçulmana, né? Pra, sei lá, o público muçulmano se identificar. Colocaram o Pantera Negra, que é um personagem africano, pra Marvel ficar forte lá na África. Colocaram o Shang-Chi, que é um personagem chinês, né?
Para quê? Para o público asiático consumir a Marvel tanto quanto o público americano, entendeu? Esse foi o grande objetivo na minha visão. E eles se atrapalharam porque não foi feito com a qualidade, né, qualidade técnica que eu tô falando, que o MCU foi feito lá no início, entendeu? Eles estavam testando ali, eles começaram a produzir 5 vezes mais do que era produzido, mas não deu conta de fazer com a qualidade que era feita. E aí isso deu margem para roteiristas inexperientes escreverem roteiros mal escritos, com diálogos mal escritos. Não teve profissional de CGI o suficiente para fazer um CGI no nível que era feito antes também. Não tinham diretores bons para dirigir os projetos, todos esses, tão bem quanto foram dirigidos os outros, entendeu? Então, essa busca incessante pelo lucro máximo da indústria de Hollywood acabou fazendo com que a qualidade caísse e isso resultou em projetos piores pra gente, entendeu? Então foi tudo, na minha visão, uma vontade incessante de ter o maior lucro possível. E na minha visão tiveram 2 coisas nesse plano da Marvel que deram errado, que eles não conseguiram prever. A primeira é a rejeição do público que eles já tinham com essas pautas políticas sendo colocadas dentro desse MCU, dessas obras que eles estavam fazendo, dessa forma forçada. Eu acho que eles acharam que o público ia aceitar de boa e o público que já era fã ia continuar fã e mais pessoas também iam virar fãs. Eles não esperavam que poderia causar essa rejeição no público que já era consumidor. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que eles não esperavam que esse novo público mais diverso que eles estavam buscando poderiam não virar tão fãs quanto o público que eles já tinham, entendeu? Por exemplo, a Marvel não ficou tão grande lá na Ásia quanto é grande nos Estados Unidos. Ela não ficou tão grande entre o público mais progressista, à esquerda, quanto ela já era grande com o público mais conservador. As pessoas não viraram tão fãs. Por exemplo, o público feminino, né? Ele não comprou a ideia de, sei lá, de assistir no cinema o filme da The Marvels, não foi assistir o filme da Mulher Maravilha 84, tanto quanto o público masculino vai assistir os filmes, entendeu? Tanto é que a Marvel tem um público feminino muito grande, mas tinha um público potencial que eles estavam buscando a mais, por isso que eles colocaram mais heroínas femininas. As mulheres fizeram um movimento muito grande para assistir o quê? A Barbie, entendeu? A Barbie funcionou mais. Então eles... Olha a merda que deu. Além deles não ganharem o público tão grande quanto eles estavam buscando, e eu acredito que isso aconteceu por causa da péssima qualidade das obras, mas também eles perderam parte do público que eles já tinham. Geraram uma rejeição. Então o efeito foi negativo, entendeu? Esses foram os 2 grandes pontos que deram errado, e eu acredito que deram errado por conta da má qualidade das obras. E aí agora que deu errado, eles estão voltando atrás para modificar o plano e tentar pelo menos reconquistar o público que eles já tinham, que já era enorme. Tanto é que lá em 2023, eu fiz um vídeo aqui no canal que bombou muito, inclusive, que teve aquela matéria que saiu no The Hollywood Reporter falando que os investidores da Disney se reuniram com Kevin Feige, com produtores e tal, e exigiram que os atores da fase 3 voltassem, né? O Robert Downey Jr., o Chris Evans, a Scarlett Johansson, todos eles. E aí, o que a Marvel fez? Ela reformulou todo o projeto, cancelou o Vingadores Dinastia de Kang, né, que tinha sido feito com a proposta anterior de pegar esse público mais diverso do mundo todo e voltou para o que deu mais lucro anteriormente, entendeu? Tanto é que isso aconteceu não só na Marvel, mas na própria Disney. Na Disney, a gente tinha lá o Bob Chapek, que foi o CEO que veio com essa proposta de fazer a Marvel ser grande no mundo todo, ser o que era para o público ali dos Estados Unidos, só que para todos os continentes. E como o plano dele deu muito prejuízo, ele foi demitido, entendeu? E esse é o meu grande ponto também, que faz com que eu não acredite que seja uma grande conspiração para lavar a mente das pessoas, tá ligado? Porque se fosse esse o grande objetivo, esses bilionários, eles têm dinheiro infinito. Eles iam continuar tancando o prejuízo e iam manter a ideia deles de fazer essa lavagem cerebral. Mas o que eles querem? Eles querem lucro. A grande prova que eles querem lucro é que, como esse plano não deu lucro, eles cancelaram e voltaram para o modelo anterior. Trouxeram o Bob Iger como o CEO da Disney de volta, né, para ele fazer o que ele estava fazendo na década passada e fazer de novo, para eles voltarem a ter lucro. Então, isso mostra para mim
por um lado mais lógico, que o objetivo deles é o lucro, entendeu? Porque se não fosse o lucro, se fosse outra coisa, não tinha por que eles cancelarem o plano. Eles iam continuar e fazer cada vez mais massivamente isso, entendeu? Por exemplo, essa parte da lacração também, que eu tava pensando sobre isso já há alguns meses, alguns anos também. Por que que a gente começou a ter essa forçação de barra de ideologias e tudo mais? Na minha visão, isso aconteceu porque esse aumento de quantidade e essa consequência que aconteceu da qualidade cair é porque o próprio Kevin Feige, que continuou como CEO da Marvel e até em outros casos de outras empresas, não conseguiram fazer uma supervisão da qualidade como era feita anteriormente. Então isso abriu espaço para outros roteiristas, outros produtores e tal, colocarem ali as coisas que eles queriam colocar de forma forçada e mal feita. Porque esse é o grande problema, tá ligado? A gente até entrou no consenso lá no debate também, quando o Steve Rogers diz aquela frase lá de que o Loki e o Thor, a Natasha fala que o Loki e o Thor são deuses, ele fala, só existe um deus e ele não se veste assim. E aquilo é muito bem escrito, porque com uma frase só, ele já mostra todo o posicionamento dele, quem ele é como pessoa, os valores dele, o que ele acredita. Coisa que, pros personagens que vieram agora, eles não conseguiram se posicionar dessa forma tão bem colocada. De uma forma que não fosse forçada e que as pessoas entendessem, que fizesse sentido ali com a história, entendeu? Ficou um negócio mal escrito mesmo, por isso que é chato de assistir, por isso que é ruim. Não é necessariamente pela ideia que ele tá passando. Porque tem filmes que passam ideias que são de esquerda, por exemplo, que são muito legais de assistir, que são muito bons, que são bem escritos, são bem produzidos. E algo que eu sempre vou defender é que quando você vai produzir uma obra, um filme, uma série e tudo mais, a prioridade número 1 tem que ser a qualidade, tem que ser fazer uma obra boa, um entretenimento bom, né? Uma coisa bem produzida, você ter uma boa premissa para a história, uma premissa que seja interessante, que seja legal de assistir, você tem um bom desenvolvimento para essa história, um roteiro bem escrito, com bons diálogos, com um ritmo bom de cena, uma produção bem feita, sabe? Cenários bonitos, atores bons sendo colocados ali para interpretar bem esses personagens, uma direção boa, bem feita, uma trilha sonora boa, enfim. A prioridade número 1 tem que ser a qualidade do projeto. E aí depois, a qualidade número 2 ali, você pensa nas ideias que você quer colocar, nas mensagens que você quer passar, seja elas de direita, de esquerda, de centro, de diagonal, o que for. Aí você pensa em como colocar isso, mas mantendo a prioridade número 1, que é a qualidade. E uma coisa que a gente viu nesses últimos anos, por conta desse aumento de quantidade incessante, é que abriu espaço para pessoas inverterem essa ordem, colocar como prioridade a mensagem que eles querem passar e fazendo isso de forma mal feita. E olha que bosta, isso acabou gerando um desserviço para a causa da diversidade, né? Isso acabou gerando rejeição, isso não teve um efeito positivo, entendeu? Em alguns casos pode até ter sido, nos casos que foram bem executados. Olha como foi legal, por exemplo, o Aranhaverso, a animação. Quantas crianças, cara, que não tinham ali uma versão do Homem-Aranha que se pareciam com elas, sendo representadas, apareceram lá. Olha o Pantera Negra também, que foi o sucesso, que foi o fenômeno que foi também. Pessoas que não tinham o super-herói na Marvel ali, né, dos principais que representavam elas tendo todo aquele universo sendo mostrado e tal. Então, quando é bem feito, isso tem efeito positivo, todo mundo gosta. Agora, quando essa ordem é invertida e não coloca ali a qualidade do projeto como prioridade, isso tem um efeito negativo em todos os sentidos. Então, uma coisa que eu vou brigar sempre aqui, que eu vou sempre bater na tecla é isso. A qualidade da produção tem que estar acima de qualquer outra coisa. Que é algo que, por isso que eu gosto muito do James Gunn, por exemplo. Que ele já falou várias vezes, cara, agora no DCU, que a prioridade número 1 dele é a qualidade das produções. Ele não vai pensar muito em quantidade, em calendário, nada disso. Ele só vai começar a produzir quando tiver um bom roteiro. Se não tiver, demora para produzir. E a gente tá vendo isso agora. Tem obras que ele queria lançar antes que ele não avançou com a produção porque o roteiro não tá bem escrito ainda. Não tem uma boa premissa, um bom argumento pra história. Porque, mano, tem muitos filmes. A maioria dos problemas dos filmes é premissa bosta, velho. Olha que premissa merda do Venom 3. Não tem como você desenvolver um bom roteiro com a história merda dessa. Olha o Joker 2, cara. O Joker 2 é um filme que é até bem dirigido, bem produzido, tem atores bons, né? Que deram certo no primeiro e tal. Mas a premissa do filme é uma bosta. Ele não tem o que contar, né?
Então, o problema, na minha visão, não é a ideologia que o personagem tem, não é ele é de esquerda, então ficou uma bosta. Não, é porque simplesmente está mal feito. E está mal feito porque a indústria está buscando lucro incessante acima de tudo. E agora eles viram que erraram e vão voltar para o modelo anterior. Esse era o ponto que eu queria conversar lá. E, pô, eu fiquei feliz que ficou bem claro, a galera conseguiu entender. Os próprios participantes ali do debate entenderam muito bem. O Wagner depois me mandou mensagem, falou que, pô, gostou dos pontos que a gente colocou lá e tal. Então, pô, objetivo concluído, sabe? Porque é uma coisa que eu penso muito, cara. Ó, a gente tá num mundo hoje que as pessoas não conversam, não tem diálogo mais. É só briga, sabe? E isso não só dentro aqui do nosso cenário da cultura pop, mas é algo que eu acho que acontece no mundo como um todo e se reflete aqui, entendeu? E, mano, isso não faz sentido, porque no fundo, o que que todo mundo quer? O que que a gente quer? A gente quer filmes melhores, séries melhores, obras melhores para consumir. Isso é um consenso, certo? Então, todo mundo tá atrás da mesma coisa. A gente quer obras melhores, entendeu? E agora, no que vem a divergência que pode existir ali? É na forma de como isso vai acontecer. Só que a única forma da gente buscar as melhores soluções é justamente sentando e conversando e colocando esses pontos. Ó, vou dar uma viajada aqui, mas imagina num mundo onde vai pessoas de esquerda e de direita, que eu acredito que pelo menos quem é militante, não quem é político. Os políticos, para mim, eles só querem, pô, se manterem lá no cargo, ganhar mais e usar as massas para ganhar os votos. Mas enfim, imagina se pessoas de esquerda e de direita que, na minha visão, querem a mesma coisa, que é um mundo melhor. Né? Eles querem resolver os problemas e ter um mundo melhor. Imagina se essas pessoas que querem o mesmo objetivo, só que têm visões de mundo diferentes, têm soluções diferentes, pudessem sentar numa mesa e conversar como resolver os problemas. Eles entram no acordo e falam, pô, a gente quer a mesma coisa, que é resolver esses problemas aqui. No nosso caso, a gente quer resolver como melhorar os filmes e as séries, fazer eles voltarem a serem bons. Todo mundo quer isso. Agora vamos discutir quais são os problemas que estão fazendo ser ruins. E aí, pô, eles têm a visão deles, eu tenho a minha, o Loquia tem a deles, o Paulo Peixoto tem a dele e tal. E agora vamos discutir quais são os problemas. E agora cada um, de acordo com a sua visão, pode dar as soluções, entendeu? Por exemplo, no meu caso a solução é uma, no outro caso dele a solução é outra e tal. E aí vão surgir melhores soluções, sabe? Para resolver os problemas. Agora imagina se isso fosse feito em outros âmbitos do mundo, sabe? Pô, os caras falam, vamos pegar um problema aqui, pessoas no mundo passam fome, né? Pessoas não têm educação, pessoas não têm saneamento básico, pessoas não têm saúde, pessoas não têm segurança. Não tem esses problemas aqui. Todo mundo concorda? Agora todo mundo quer resolver esses problemas aqui. E aí vem pessoas de esquerda dando soluções, pessoas de direita, pessoas de centro, pessoas que têm visões diferentes. Vão surgir tantas soluções ali que as chances dos problemas serem resolvidos são maiores, entendeu? Então, se as pessoas parassem de se atacar e querendo fazer... Porque o objetivo parece que é só fazer a sua própria visão prevalecer, sabe? O objetivo não é resolver os problemas, entendeu? E essa era uma preocupação que eu tinha ali nessa conversa mesmo. Será que o objetivo deles é realmente fazer, entender os problemas da indústria e buscar soluções para ter obras melhores? Ou é só o ganho próprio, fazer a própria visão prevalecer? E eu fiquei muito feliz que não, que realmente ali todo mundo tinha essa vontade, a gente tem essa coisa em comum de querer ver as coisas melhorarem, sabe? E eu ficaria muito feliz, cara, se isso se repetisse em outras áreas do mundo, entendeu? É uma coisa meio utópica, eu sei, porque os seres humanos têm interesses próprios, né? Mas o motivo que me fez aceitar essa conversa e ter ficado feliz com o que aconteceu ali foi isso que eu queria que acontecesse no mundo, ter pelo menos acontecido nesse nosso pequeno nicho, que é a parte nerd, sabe? E eu aceitei justamente por causa disso, cara. Tem uma frase do Michael Scofield, que ele fala lá no Prison Break, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Por exemplo, essa era a mudança que eu queria ver, entendeu? Eu queria que isso acontecesse. Você acha que pode acontecer? Não, não acredito. Mas, pô, se eu quero que isso aconteça, eu vou tentar de alguma forma fazer isso, entendeu? Ser essa mudança que eu quero que aconteça. Então, fiquei feliz com a conversa. Não sei o que vai acontecer depois ali, né? Eu também nem me preocupo com isso. Eu sei que vai ter gente que
vai discordar, que vai concordar também, né, com todos os pontos e tal, mas o principal é isso, entendeu? Comenta aqui embaixo se você assistiu lá a conversa, o que você achou, manda para os seus amigos também assistirem, e debaterem, conversarem sobre, porque é assim que começam as mudanças, pelo menos nos filmes, né, cara? Foi assim que mudaram o design do Sonic, né, com as tretas que rolaram. Foi assim, inclusive, também vendo o descontentamento do público, que a Marvel mudou o plano dela, cancelou lá o Vingadores Dinastia de Kang, que iria trazer aqueles heróis ruins que a gente não gostou e tal, e trouxe de volta o Downey Jr. e agora vai fazer o Guerras Secretas com a produção aparentemente melhor, né? Então, mostrando esse descontentamento, a gente consegue também objetivos, certo? Não é uma coisa que acontece por nada. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro, né? Pô, a gente ficou num clima bem amistoso ali, segui os caras no Instagram e tal, trocamos ideia, e é isso, entendeu? É diálogo, conversa. É assim que a sociedade vai pra frente. Valeu, galera. Tamo junto.